A melhor forma de se entender como um engenheiro de produção pode atuar no mercado de trabalho é olhando um pouco da grade curricular de um curso de engenharia de produção. Em geral, a primeira metade é a formação básica de um engenheiro. Então passa por disciplinas tipo cálculo, física, álgebra. De fato, um enorme desafio para muitas pessoas, para mim particularmente, foi um desafio extraordinário. Mas são competências, são disciplinas que abrem a cabeça, desenvolvem capacidade analítica e raciocínio lógico, e engenheiro precisa disso. Então a primeira metade é um sarrafo inicial, é um desafio inicial que todo engenheiro tem que passar. Depois disso, a gente começa a caminhar para as disciplinas específicas de um curso de engenharia de produção. E para exemplificá-las de uma maneira mais clara e fidedigna, eu estou pegando aqui as 10 principais áreas que o engenheiro de produção pode atuar de acordo com a Associação Brasileira de Engenharia de Produção, a ABEPRO. Essas informações estão no site da ABEPRO, disponíveis para consulta. Então, se tiver dúvida também, quiser revisitar, é só entrar abepro.org.br. A primeira área é a área de engenharia de operações e processos da produção. O que essa área estuda? Gestão de sistemas de produção e operação, então como gerir um sistema produtivo. O famoso PCP é o planejamento, programação e controle da produção. Então você vai planejar o que tem que ser feito, vai programar, que nada mais é do que transferir o que você planejou e conectar com os recursos, com a questão temporal, fazer de fato a programação para que seja executado e vai controlar um processo produtivo. Vai trabalhar também a gestão da manutenção, é sempre muito importante a gente ter a visão integrada entre operação e manutenção, são coisas que têm necessariamente que caminhar juntos. Projeto de fábrica, instalações industriais, aí entra layout, arranjo físico, então faz parte do engenheiro de produção, por ter uma visão sistêmica, analisar criticamente essa questão do layout de uma organização. Processos produtivos discretos e contínuos, procedimentos, métodos, sequências e engenharia de métodos. Então, nessa primeira parte de engenharia de operações e processos de produção, você vai, de fato, entender mais sobre o processo produtivo, desde planejamento, programação, controle, operação e gestão, de tudo que está relacionado com o processo produtivo. A segunda grande área é conhecida como logística. A logística é algo muito importante nos dias de hoje. E é claro, a gente percebe isso todo o tempo. A evolução logística, hoje a gente compra as coisas pela internet, chega muito rapidamente, a gente consegue fazer consultas, verificar melhores alternativas e a logística tem toda a influência no desenvolvimento econômico de um país e no desenvolvimento, no sucesso de uma empresa. Questões logísticas são extremamente estratégicas. E o que se estuda nessa área de logística? Cadeia de suprimentos, ou seja, tudo que está relacionado ao processo de suprir os suprimentos necessários para que uma empresa execute seu processo produtivo. Toda a gestão da cadeia, de todos os processos relacionados. Gestão de estoques. Estoques são custos e precisam de ser devidamente controlados, justamente porque acabam se tornando estratégicos e vitais para as organizações. Projeto e análise de sistemas logísticos, como conduzir uma otimização logística, transporte e distribuição física, a questão da logística de reversa e a questão de logística de defesa. Então, são alguns estudos que estão relacionados com a grande área de engenharia de produção. Logística é o segundo deles. O terceiro, pesquisa operacional. Aí entra muito essa visão do engenheiro enquanto geração de soluções ótimas, do engenheiro que vai focar não apenas em gerenciar, mas em promover melhorias. Eu acho que essa é a grande missão de um engenheiro de produção. Muitas pessoas brincam, né? O engenheiro de produção é quase um administrador, mas eu sempre faço uma ressalva. O engenheiro de produção não se atém apenas a gerenciar, a controlar. O engenheiro de produção necessariamente tem que ser voltado para gerar resultado ótimo, para otimizar, para uma vez que você tem um processo de gestão, para você avaliar aquilo criticamente de uma maneira sistemática e contínua e melhorar continuamente. Então, a pesquisa operacional ajuda a gente muito nisso. E na pesquisa operacional, nós vamos estudar modelagem, simulação, otimização, programação, processos decisórios, processos estocásticos, análise de demanda e inteligência computacional. Então, é a hora, de fato, de utilizar recursos, softwares, recursos de programação, recursos de inteligência artificial para conseguir extrair soluções ótimas. Usar os softwares, os recursos ao nosso favor. Essa é uma competência que o engenheiro de produção tem que dominar. A quarta área, que eu gosto bastante, é a engenharia da qualidade.
Na engenharia da qualidade, você vai aprender gestão de sistemas de qualidade, então passa por ISO 9000, por 5S, por filosofias de PDCA e diversas outras desse tipo. Planejamento e controle da qualidade, normatização, auditoria e certificação para a qualidade, a organização metrológica da qualidade e confiabilidade dos processos e produtos. Então, na quarta área que a ABEPRO recomenda, que a ABEPRO divide a engenharia de produção, a gente tem a área de engenharia da qualidade. O que é a qualidade? É atender a satisfação ou atender a expectativa do seu cliente. Então, o engenheiro de produção também recebe uma capacitação para deixá-lo preparado e fazer bem claro que ele tem a função de atender às necessidades do cliente, seja um cliente interno ou um cliente externo. Enfim, essa é uma outra grande área. Depois disso, a gente tem a quinta área, que é a engenharia do produto. O que a engenharia do produto ensina? Ensina a gente a desenvolver produtos. Como é que é o processo de concepção de um produto, de desenvolvimento de um produto, de registro de uma patente. O engenheiro de produção pode desenvolver produtos. E para se desenvolver um produto, existem alguns manuais de boas práticas. E é isso que a gente estuda bastante. Na engenharia do produto, a gente aprende gestão do desenvolvimento do produto, o processo de desenvolvimento de produto e planejamento e projeto do produto. A sexta área é conhecida como engenharia organizacional. Agora é a hora que a gente vai ter uma visão mais de gestão. Vamos entender como é que uma organização, como é que a engenharia se aplica dentro de uma estrutura organizacional. A gente vai aprender gestão estratégica, aí é a hora que a gente, enquanto engenheiro de produção, vai ter a oportunidade de identificar e de aprender a visão estratégica de uma organização, gestão de projetos, o engenheiro de produção tem que saber gerir projetos, gestão de desempenho organizacional, então falar sobre metas, indicadores de performance, KPIs e coisas do tipo, gestão da informação, super estratégico dentro de empresas, como criar rede de empresas, inovação, tecnologia e como gerir o conhecimento. Então, nessa parte de engenharia organizacional, a gente olha para dentro da empresa, dentro dos processos de uma empresa e se desenvolve para melhorar processos de empresa. A sétima área, engenharia econômica. Não poderia ser diferente. A gente, como engenheiro de produção, que fala sempre em visão sistêmica, a gente tem que ter visão financeira. A razão de ser de uma organização, de uma maneira geral, exceto ONGs e situações bem específicas, é melhorar a sua lucratividade, é gerar grana para os acionistas, para os sponsors, para os donos do negócio. Então, o engenheiro de produção tem que ter visão financeira. Isso é fundamental. Não adianta o cara chegar dentro de um processo produtivo, sugerir um monte de melhoria e essas melhorias gerarem mais custo do que receita para a empresa. Então, muito cuidado nessa hora. A sétima área é engenharia econômica. A gente estuda gestão econômica, gestão de custos, gestão de investimentos e algo muito, muito, muito comum e muito em voga no atual mercado, gestão de riscos. Mensurar os riscos em cima das mudanças, em cima das estratégias, em cima de tudo que pode acontecer dentro de uma organização. Isso é estudado na parte de engenharia econômica. O oitavo pilar é engenharia do trabalho, onde a gente vai entender como que a engenharia influencia no processo de execução do trabalho de uma organização. O que se estuda na engenharia do trabalho? Projeto e organização do trabalho, questões ergonômicas, sistemas de higiene e segurança do trabalho e gestão de riscos e acidentes do trabalho. Então aí é a interferência do ser humano enquanto recurso e execução do seu labor, do seu trabalho. A nona área é a questão da sustentabilidade. Não tem como a gente falar em visão sistêmica de um processo se você não compreender que é necessário que a empresa tenha compromissos sustentáveis, compromissos ambientais, compromissos sociais. Então essa é a nona área, a engenharia de sustentabilidade, que a gente aprende gestão ambiental, sistemas de gestão ambiental e certificação, gestão de recursos energéticos, gestão de efluentes, técnicas de produção mais limpa, responsabilidade social e desenvolvimento sustentável. Então a nona área está muito relacionada à sustentabilidade. E a décima e última área que o engenheiro de produção pode atuar está relacionada à educação e engenharia. Trabalhar, talvez, com o que as empresas tenham de mais nobre, o conhecimento. O conhecimento é o grande diferencial das organizações. Não é mais posição logística, não é acesso a dinheiro, não é nada disso. É a capacidade que a organização tem de se adaptar às mudanças e de fazer da melhor forma possível. E quem se adapta às mudanças são as pessoas.
não são as máquinas. As máquinas vão sempre performar da maneira que elas foram programadas para performar e vai ser sempre dessa forma. São as pessoas que são o grande diferencial de uma organização e o grande diferencial se dá pelas pessoas através do conhecimento. É o conhecimento que as pessoas têm que fazem com que a organização chegue até um determinado resultado ou não. Então, o engenheiro de produção também estuda a questão da educação da engenharia de produção, onde ele vai estudar a formação do engenheiro de produção, desenvolvimento e aplicação da pesquisa e extensão na engenharia de produção, ética, prática profissional de um engenheiro de produção, práticas pedagógicas, gestão e avaliação de sistemas educacionais dos cursos de engenharia de produção. Então esse foi um documento criado no Rio em 2008, no encontro de engenharia de produção, pelos diretores da Associação Brasileira de Engenharia de Produção, em que desenha um pouco sobre quais são as áreas que o engenheiro de produção pode atuar. Você deve ter percebido que é uma formação bastante heterogênea, bastante completa e bastante sistêmica. Falei sistêmica várias vezes e eu acho que essa é a grande mensagem do vídeo. É a gente ter uma formação completa e sistêmica que faça com que a gente comece a mensurar tudo que está relacionado dentro de um processo organizacional, e isso facilita a gente quando formos submetidos a situações de desenvolvimento de empresas, desenvolvimento de estratégia, melhoria de processos, porque o engenheiro, mais uma vez, tem a função de melhorar, e para melhorar tem que mudar, e para mudar de uma maneira sistemática tem que compreender o todo. E eu acho que esse é o grande ganho com essas áreas todas que a engenharia de produção nos oferece. E aí, curtiu o vídeo? O objetivo é compartilhar experiências. Então eu te convido a compartilhar a sua conosco. Deixa aqui embaixo seus comentários, sejam complementares ou opostos a essa visão. A ideia aqui é a gente criar um grande fórum de discussão e de compartilhamento de experiências. Eu desejo um enorme sucesso e até mais!